News FM. A informação que você precisa. Rodrigo Bonfim. 4 horas, 4 minutos, 4:04. Estamos de volta com Abrindo o Verbo aqui nas ondas da sua Mirante News FM. Participe, WhatsApp 991 42 50 60. Também estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/Mirante News FM. Participe também por lá. 4:04. Entrevista na Mirante News. É hora de falar sobre inovação, é hora de falar sobre lideranças, é hora de falar sobre desafios do mundo corporativo. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Maranhão, e CEO da Foco Consultancy, Edilson Lira. Boa tarde, Edilson. Maravilha, boa Bem-vindo. tarde, Rodrigo. Boa tarde, Wallace. Privilégio aqui, esse momento aqui com vocês na Rádio Mirante News FM. Falar um pouco sobre esse grande evento que é o Leader Summit Maranhão. Leader Summit, que seria, né, o Leader Summit? O Leader Summit é um encontro, né, de gestão empresarial. A gente brinca assim, coloca em inglês que as pessoas valorizam mais. Brincadeira. Mas é um grande encontro, né, de gestão empresarial. O foco desse evento é exatamente a liderança, né, seja ela esse líder, seja um empreendedor, fundador da empresa, um empresário, né, os executivos dessa empresa, né, esse é o objetivo. São executivos que já exercem uma liderança e todos os demais líderes da empresa. O nosso objetivo é exatamente através desse evento, que é um evento realmente que agrega valor, né? A gente está trazendo grandes nomes da gestão, são palestrantes renomados, alguns internacionais, e o nosso objetivo é exatamente contribuir com o nosso Estado, trazer conhecimento, novas habilidades, trazer esses temas, né, e gerar toda essa reflexão, esse questionamento e contribuir com essas organizações para que elas melhorem cada vez mais. O tema do Leader Summit 2025 é gestão do amanhã. A gente vive hoje um contexto empresarial competitivo, complexo, né, onde as coisas mudam muito rápido, né, e as organizações, as empresas precisam estarem preparadas para esse novo contexto. Então, a gente diz que é um mundo complexo, né, e as organizações precisam se capacitar cada vez mais, seus executivos precisam se capacitar cada vez mais. Então, o nosso objetivo com esse evento é realmente trazer toda essa temática. As palestras são excelentes, a gente tem vários temas ligados à liderança. Tem Eugênio Mussar, que vai falar sobre liderança em tempos difíceis. A gente também tem algumas pessoas, por exemplo, o Antônio Cabreira, é o CEO, o presidente do Grupo Cabreira, é um cara renomado, já foi ministro da Agricultura, foi o ministro da Agricultura do Brasil mais novo, com 29 anos, já foi secretário da Agricultura de São Paulo. É presidente do Grupo Cabreira, é um grupo que atua em 10 estados no agronegócio e fatura mais de R$1 bilhão. Então vai estar falando com a gente exatamente sobre esse agro que tanto tem contribuído, que tanto tem gerado riqueza no nosso país, né? E hoje a gente sabe que o agro brasileiro alimenta né, milhões de pessoas no mundo todo. Alguém já pode até afirmar hoje que o mundo não vive mais sem o agro do Brasil. Então ele vai falar um pouco sobre isso, né, sobre esse agro, né, toda essa tecnologia no agronegócio que a gente tem no Brasil. E também a gente vai trazer Aldo Ribeiro, que é um cara que tem feito umas reflexões muito legais sobre essa questão da geopolítica, né, e essa questão ambiental do Brasil nesse contexto. Então, ele é um cara que estudou bastante, ele tem uns livros muito interessantes, ele trabalha muito essa questão da temática, né, da geopolítica ambiental. E como o Brasil, em todo esse contexto, a gente vai ter agora a COP30, né, em Belém, então isso vai estar em pauta. Então a gente fez uma grade de temas que é super relevante, tanto independente de qual negócio, seja um empresário da área comercial, da área de industrial, da área do agronegócio. Então as temáticas, né, a gente fez de uma forma que tenha link com qualquer segmento de negócio. Então, esse é o objetivo. E fora, a gente vai ter Rafael Cortez, que vai falar também, que é um humorista, um cara que tem uma pegada muito legal, a palestra dele é muito boa, é baseado no livro dele, né, ele vai estar falando também. E a gente vai ter um outro palestrante também, que é renomado, que é o Fabrício Oliveira. O Fabrício Oliveira foi prefeito
de Balneário Camboriú durante 2 mandatos, é um empresário, né? E é um cara que revolucionou Balneário Camboriú. Todo mundo sabe hoje, Balneário Camboriú hoje é considerado referência, a Dubai, né? Dubai brasileira, né? Então ele é um empresário e realmente assim ele fez uma gestão assim inovadora e ele vai falar um pouco sobre isso, né? Então assim, quer dizer, até se você é um gestor público, você é um prefeito de qualquer, isso eu acho que esse programa atinge o Maranhão inteiro. Você é um prefeito, você está querendo fazer coisas novas na sua cidade, inovar, venha ouvir o que ele tem a dizer, porque eu acho que tem coisas a acrescentar. E outras temáticas. A gente tem também um painel com 2 empresários maranhenses, né? O tema desse painel vai ser o desafio da sucessão, né? Então, a gente tem 2 empresas que esses CEOs que comandam hoje, eles sucederam os fundadores, né? Então, eles vão falar sobre o desafio da sucessão, né? O desafio que eles têm hoje de dar continuidade ao negócio, aquela coisa toda. Então, são 2 empresários jovens, né, que vão falar sobre isso. Que a Paula Goulart, né, do Complexo Salvatore, e o Victor Marques, que é da Revestir, não, meu Deus, eu acho que eu fugi agora. Até o final eu fugi agora do nome da empresa dele, mas assim, são 2 empresários da Reveste. Inclusive foi uma empresa considerada pela revista Exame, né, como uma das empresas que mais cresceram. Então, o desafio da associação, ele pegou, só tem uma loja aqui em São Luís, ele já tem no Piauí, tem em Fortaleza. Então, eles vão falar exatamente desse desafio, que é o Victor Marques, é um CEO jovem, a Paula também é uma CEO jovem, e eles vão falar sobre isso. E a gente também vai ter outro painel, que é o case do Laboratório SEB. O que é o Laboratório SEB? É uma empresa que a sede é Brasília, eles atuam em 3 estados, tem mais de 303 unidades, e é uma empresa hoje que fatura mais de 2 bilhões de reais e tem mais de 6 mil empregados. E essa empresa hoje, basicamente, ela foi uma empresa fundada por 2 mulheres, 2 bioquímicas, que é a doutora Janete e a doutora Sandra. E o que elas vão falar? Essa empresa começou muito pequena. E elas apostaram numa mentalidade de desenvolver pessoas, talento. E a doutora Janete, hoje ela é a presidente do Conselho de Administração do Grupo SEB. E ela vai mostrar exatamente que quando a alta direção da empresa, quando a alta, seja o CEO, a alta direção no mais alto nível da empresa se compromete com ações de desenvolvimento, de capacitação, né, de investimento nas pessoas, a empresa tem retorno. E elas vão mostrar que essa empresa tem retorno quando realmente a alta direção patrocina essas ações. Porque às vezes você tem um RH numa empresa que quer mudar as coisas, que quer implantar boas práticas, mas às vezes não tem um patrocínio da alta direção. E ela vai mostrar exatamente isso como exemplo. Quer dizer, ela apostou nisso, ela patrocinou isso, ela investiu, e a empresa dela hoje é uma potência e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e na América Latina. Edilson, pela sua explicação, a gente está vendo que esse é um evento que vai reunir pessoas de diversos segmentos, né? Exatamente. Empresários, pessoas que trabalham no serviço público e que têm esses exemplos de liderança. E eu acho que realmente vai ser um evento para muita gente que está começando agora com o seu negócio e até para aqueles que já estão um pouco mais consolidados obterem essa experiência. Mas eu queria saber, de acordo também com a sua vivência e também no que você já conversou também com esses outros palestrantes e conhece pessoas ao longo da vida, né, na sua experiência, como é que é a parte de motivação de um time? As empresas, elas têm muitas empresas, elas contam com um quadro de funcionários bem amplo, né? Claro. E a gente sabe que para mobilizar esse time é preciso fazer um trabalho constante de capacitação, de fazer com que eles sejam cada vez mais qualificados. Quais que são os principais desafios quando um gestor lida com um grupo grande? Exatamente. Wallace, eu sou um executivo da área de gestão, eu já atuo há 30 anos, né? Fui gerente de recursos humanos de grupos, e enquanto executivo de recursos humanos, esse é o desafio de qualquer profissional de recursos humanos, como é que a gente motiva o time para que esse time dê o melhor de si. O tema do Leader Summit, a gente vai falar sobre gestão do amanhã.
E a gente sabe que cada vez mais, é por isso que eu falo de um mundo corporativo complexo, cada vez mais as organizações, elas têm isso como um desafio, né? Motivar as pessoas, engajar as pessoas, reter as pessoas dentro da organização. E o que torna esse desafio cada vez mais complexo? Porque hoje a gente tem várias gerações dentro da mesma empresa. Então a gente tem baby boomers, né? Que as pessoas estão vivendo muito mais. Então, os baby boomers são aqueles que estão assim já a partir de 60 anos. A gente tem geração X, a gente tem geração Y, a gente tem geração Z. E cada geração dessa, ela tem uma perspectiva e uma percepção de mundo diferente, né? A gente estava conversando agora, por exemplo, essa geração milênio, a gente estava até batendo um papo ali, né? Que há universidades públicas com N vagas, com N cursos com possibilidade. Porque com esse mundo digital, esse mundo tecnológico, já há uma tendência dessas gerações mais, né, milênio e tal. Como o conhecimento hoje ele é muito mais acessível do que antes. Antes você tinha que sentar num banco de uma sala de aula, na universidade, passar 4 anos. Hoje você tem as coisas muito mais fáceis. Na palma da mão, no celular. Na palma da mão, no celular. Então, há uma tendência já desses jovens que estão aí com 14, 15, 17, 20 anos, terminando o ensino médio, dele não enxergar mais essa questão da graduação, do curso superior, como a solução para a vida deles. Sim. Né? Então, eles aprendem a programar, eles aprendem N, né? Sei lá, os caras viram TikTok, não sei o quê, essa coisa toda. Eu já sou meio tiozinho, né? Já passei dos 50, tenho uma dificuldade muito maior. Mas essa geração, eles têm uma facilidade muito grande. Então, assim, é muito difícil hoje e esse desafio vai aumentar cada vez mais. Por isso que os cursos online têm crescido bastante, entendeu, Rodrigo? Porque você fazer essa geração sentar num banco de uma sala de aula presencial, Sim. 4 anos, é um desafio. E, ao mesmo tempo, essas pessoas chegam nas organizações e elas também não têm elas não têm muita paciência. Elas, às vezes, não sabem lidar com determinadas coisas. Às vezes, vem de uma cultura de pais dessa geração Y, milênio, que os pais, na maioria das vezes, trabalhavam fora, ficavam o tempo todo fora. Às vezes, tinha uma secretária em casa que faz tudo para eles, que limpa, que serve. E, às vezes, as pessoas chegam na empresa e eles acham que na empresa tem que ter uma babá para cuidar deles. Isso é uma realidade. E, ao mesmo tempo, também, eles não têm aquela paciência, né, da questão de adquirir maturidade. Porque você numa empresa, como é que é o processo de crescimento de uma empresa, né, de um pessoal, de uma geração mais... Então, o cara se formava, entrava numa empresa, ele entrava como um assistente administrativo, ou seja, qualquer... Né, entrava como assistente, aí ele vai crescendo, vira um analista, vira um supervisor, um coordenador, um gerente, quer dizer, tem toda uma maturação. Né? Tem toda uma maturidade. E existe também toda uma hierarquia. Cara, e existe uma hierarquia. Então, assim, essa dificuldade hoje e essa geração que os pais não souberam também, às vezes, impor limites, dizer não, né? Até por uma questão, poxa, meu filho está em casa, eu não dou o tempo que deveria dar. Então, o pai e a mãe, às vezes, ficam já tem um pouco desse complexo. Então, assim, sempre dizem sim. E na empresa não é assim. Né? A empresa, ela tem limites, ela tem processo, ela tem hierarquia, porque assim, embora a gente, não adianta, o mundo, essa questão da organização, da hierarquia, foi assim que o mundo se transformou, no mundo que a gente vive hoje. Então é claro que as empresas precisam ser mais flexíveis, que as empresas precisam se adaptar, e é por isso que a gente fala de gestão do amanhã, é exatamente que esses gestores adquiram essas novas habilidades para lidar com essas gerações, mas que também essas gerações aprendam que precisa, né, que não é assim. Então, hoje o moleque chega na empresa com 18 anos, aí entrou, 22 anos, cursou a faculdade, e ele chega lá, primeiro cargo, ele já quer saber quando ele vira CEO, quando ele vira presidente, né? Então, já quer sentar na janela do ônibus. Já quer sentar na janela do ônibus e aquela coisa. Então, assim, é um mundo muito rápido, né? Que as pessoas não têm muito tempo. E isso também, até, às vezes, eu sou CEO da Foco Consultancy. Né? A Foco Consultancy é uma consultoria organizacional
A gente trabalha com recrutamento e seleção, Sim. faz um processo de headhunter com algumas empresas. Isso sempre por solicitação de empresas, tal, aquela coisa toda. Então, esse é um dos carros-chefe lá da consultoria. E a gente tem essa área de treinamento, de eventos, essa coisa toda. Mas o que acontece? Às vezes eu vou apresentar um candidato, um shortlist de candidatos, para um diretor de uma empresa, que é um cara mais tradicional, é um cara que já, um gestor, um CEO de uma empresa que está na faixa de 60 anos, 55, 60. Aí a gente apresenta o shortlist, está lá os currículos, aí o cara passa 1 ano e meio numa empresa, 2 anos noutra, aí ele chega e fala, não quero esse cara não para em lugar nenhum. Né? Assim, porque antigamente essa geração X, Baby Boomers, era aquela geração que ele entrava, era aquela velha história, assim, parece aquela coisa, eu acho que vocês são muito jovens, mas antigamente o pessoal tinha assim, o sonho do Brasil, de todo brasileiro, era passar no concurso do Banco do Brasil e se aposentar lá, né? E tinha essa coisa também, então as pessoas passavam 15, 20 anos na empresa e esperavam e realmente cresciam, tal, aquela coisa toda. Isso era uma realidade. Hoje não. Aí você pergunta assim, aí às vezes as pessoas... E aí eu vou explicar que hoje, essa nova geração, eles se baseiam muito em propósito, em valores, né? E eles buscam muito empresas que tenham conexão com os valores e com o mundo que eles acreditam, né? Então, assim, é por isso que hoje uma das questões, quando a empresa vai fazer um processo seletivo, ela tem que ter um fit cultural muito definido e nesse período de entrevista, ele vai verificar se aquele candidato tem um fit que ela precisa. A mesma coisa com objetivos e também as metas da empresa. Exatamente. Por exemplo, hoje, a geração Z, né, que é a que está no mercado de trabalho hoje, embora também a geração Alpha já esteja caminhando para isso. Geração Z, aqueles que são nascidos entre 97 e 2010. Exato. Geralmente com esses temas em alta, por exemplo, vegano, tem a questão com o cuidado do meio ambiente, a questão do trabalho com os animais, entre outros pontos. Esse tipo de bandeira, pessoas que se identificam com essas bandeiras vão procurar empresas que carregam essas bandeiras. Exatamente. Né? E se não tiver se existirem empresas que não carregam essas bandeiras, elas vão para uma lista para ser eliminada de qualquer tipo de processo seletivo. Assim, alguns vão para o empreendedorismo, né? Principalmente do Brasil, a gente tem um processo, o Brasil é muito empreendedor nisso, mas assim, então nesses processos, elas buscam muito essa questão, né, dessa conexão, por isso que a empresa tem que ter valores muito claros, né? Porque as pessoas hoje buscam isso hoje, diferente daqueles. Mas vejam só, eu sou um cara de recurso humano, pragmático, aí eu vou analisar, por exemplo, taxa de retenção das empresas mais tecnológicas e evoluídas do mundo. Aí tu vai estudar Google, Yahoo, iFood, Microsoft, Apple. Essas outras, Apple, aí tu vai ver, por exemplo, qual a taxa de permanência dessas pessoas. Aí você vê, uma empresa dessa, quando você pega uma vaga dela divulgada, ela na parte de benefício é maior do que a parte da descrição do cargo, pelo benefício. Então o cara pode levar o cachorro, pode levar o gato, como você está falando, pode ir de bermuda, sabe? Mas aí quando você vai ver a taxa de retenção 1.7, 1.8, 2.0, aí você pergunta, é isso? Essas empresas são, né, é o que toda essa geração anseia. Por que essas pessoas não ficam nessas empresas? Por que a taxa de permanência é tão baixa? Aí vamos analisar. Aí o que acontece? Essa geração que está falando aí, por eles não ter esse tempo de maturação, eles acham o seguinte, que a empresa é maravilhosa, que tudo é maravilhoso, ele pode levar o cachorro para aquela coisa, mas tem um negócio na empresa que sempre vai existir, resultado. Então, eles acham que por a empresa ser essa empresa bacana, né? Essa empresa diferente, empresa descolada, informal, descolada, né? Essa empresa conectada, ele acha que não tem que dar resultado. E aí, o gestor dessa empresa, ele tudo bem, hoje eu quero ficar em casa, beleza, tranquilo. Mas quando chega lá naquela meta estabelecida, o gestor quer resultado. E aí, na hora que essa geração que chega na hora do feedback, né, do resultado, eles não querem, né? Então, eu sei que tem muitas organizações que tratam as pessoas
né, falta de respeito. Mas a gente passou um tempo aí que tudo virou empresa tóxica. Líder tóxico, chefe tóxico, essa coisa toda. Então, assim, tem muita gente assim? Tem. Mas tem muita gente também que tem um pouco de mimimi e que na hora que é cobrado, não quer ser cobrado. Só que o mundo, gente, é assim. Não tem para onde correr. Tudo é reflexo, tudo tem que gerar resultado. Não tem para onde correr. Edilson, uma característica também desse mundo do trabalho hoje em dia é que com a evolução tecnológica, muitas empresas passaram a incorporar nos seus quadros máquinas. Claro. Informatização dos serviços acabou gerando uma economia muito grande para as empresas, ao mesmo tempo em que também ajudava nos lucros. E isso colocou, em um certo tempo, uma dúvida a respeito da participação, né, dos recursos humanos, hoje em dia, para as empresas. Diante da sua experiência, da sua vivência, hoje em dia, nesse mundo tecnológico que absorve mais, por exemplo, a informatização, por que ainda é fundamental se ter o valor humano, a capacidade do ser humano ali em estar presente em uma tarefa, em uma função? E o que leva um gestor, por exemplo, a priorizar os seus recursos humanos ao invés de informatizar os seus produtos? Veja só, por mais que a tecnologia evolua, a gente tem o IA, mas quem criou tudo isso? Quem desenvolveu tudo isso? Pessoas. A tecnologia, ela pode em algum momento fechar a oportunidade, fechar uma janela, mas ela abre portas. Entendeu? A gente sempre tem que ter isso em mente. Então, hoje, a empregabilidade, ela é cada vez mais uma responsabilidade individual de cada profissional. Ela saiu do foco da empresa, porque antigamente o foco, eu tenho que qualificar meus colaboradores. Maravilha. Quando você está numa empresa que faz isso, show de bola. Mas essa empregabilidade, cada vez mais, ela é uma responsabilidade de cada um. Então, diante desse mundo, por isso que o tema voltando aqui, né? Gestão do amanhã, diante desse mundo tão tecnológico e tão mutativo, eu preciso, Wallace, me preparar e esquecer competências e habilidades que não me servem mais e adquirir novas. Por quê? Sim. Porque o mundo é um mundo de muita evolução. Vamos imaginar o seguinte, vocês são muito jovens. A gente estava falando ali, eu sou do tempo da máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia, eu ainda sei até hoje. AS, DF, G e tal, bonitinho. Aquele negócio todo, porque eu não sou da época do computador. Eu fui evoluindo. Então, a gente vê hoje essa evolução. Quem imaginava que a gente teria um iPhone, um celular desse? No início, quanta resistência houve. Não, esse negócio de privatizar, não sei o quê. Blá, blá. Vejam ao mesmo tempo que as pessoas acham, né? Vocês não são nem do tempo, a empresa de telefonia que chamava Telma, né? Telefone fixo, aquela coisa toda, uma resistência, vai desempregar muita gente. Quantos milhões de pessoas não estão no mercado hoje, não trabalham numa Vivo, numa TIM, vocês estão entendendo? Sim. Numa Nokia. Então, assim... Amazônia Celular. Era Amazônia Celular, aquelas conversas todas. Então, você vê que, ao mesmo tempo, às vezes a gente vê muita gente que tem mente atrasada, ainda, não, mas vai eliminar postos de trabalho. Eu sei que vai. Então, eu tendo essa consciência e entendendo que essa empregabilidade cada vez mais é minha responsabilidade, eu tenho que me adaptar. E vamos imaginar, por exemplo, não sei nem se eu consigo falar isso aqui, se não dá confusão. Mas, por exemplo, cobrador de ônibus. Gente, isso é uma profissão que futuramente vai deixar de existir. Você vai nos Estados Unidos, você não tem frentista. Você vai nos Estados Unidos, você não tem operador de caixa, você não tem embalador. Aqui a gente já tem. Você vai em lojas aqui, a gente já vê lojas de autosserviço. Então, assim, eu que era embalador, sei lá, estou nos Estados Unidos, eu era embalador, cara, eu tenho que entender que isso é um mundo de mudanças, né? E eu tenho que avaliar sempre essas tendências. Então, assim, poxa, se eu sou um cara que me capacito, que eu adquiro novas competências, novas habilidades, eu vou estar sempre no jogo, no mercado. Sim. Então, assim, é claro que as empresas, como você falou, elas não vão deixar de investir em tecnologia, porque a empresa, a gente precisa aprender uma coisa. Seja a empresa proposta, a empresa mais humanizada possível, mas a empresa vive de resultado, a empresa vive de lucro. Claro que tem o lucro social, a empresa
ao mesmo tempo que ela se desenvolve, que ela gera crescimento, que ela gera emprego, ela gera desenvolvimento social, econômico, financeiro, né? Então, assim, ela pensa em tudo isso, mas quando é que ela promove tudo isso? Quando ela se desenvolve, quando ela cresce. Então, se a empresa não desenvolve, não cresce, então não gera mais emprego, como é que a gente vai ter uma economia sustentável? Isso mesmo. A gente vai continuar essa conversa logo após o intervalo, agora 4h30. Entendeu? Abrindo o Verbo na 104,1. Diagnose, aliando tecnologia digital médica e atendimento humanizado, informa a hora certa. 16h29. A Diagnose é referência em diagnóstico por imagem em São Luís há mais de 30 anos, oferecendo tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Nossa equipe qualificada garante o melhor cuidado, atendendo convênios, cartões e particulares. Aos sábados, aproveite preços especiais a partir de R$ 400 para ressonância e R$ 220 para tomografia. Estamos na Rua do Passeio 437. Ligue 3232 4348. Diagnose, confiança e qualidade no seu cuidado. Melhore a sua saúde física e mental e dê adeus às dores. Controle a diabetes, regule os intestinos, aumente a libido e a disposição com o óleo de avestruz da Amazon Strútil. É um suplemento rico em ômegas, vitaminas, minerais e aquilgliceróis. Pode ser tomado por todas as pessoas de qualquer idade. Adquira o seu óleo de avestruz Amazon Strútil no Muniz, demais casas de produtos naturais e farmácias. Ou ligue 988173292. Faculdade Florence, muito mais do que você imagina, informa a temperatura. 28 graus. Há mais de 20 anos no mercado, a Faculdade Florence é referência na formação de profissionais de excelência no Maranhão. Oferecemos uma estrutura completa com laboratórios, centros de simulação realística e muito mais. Faça seu vestibular online ou use sua nota do Enem para garantir até 75% de desconto. Ligue para 98992422120. Vem para a Faculdade Florence. Muito mais do que você imagina. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. Rodrigo Bonfim. 4h31, de volta aqui no Abrindo o Verbo. A gente está falando sobre inovação, desafios do mundo corporativo contemporâneo, desenvolvimento econômico e social no Maranhão, tema do Leader Summit Maranhão 2025. Será realizado nos dias 19 e 20 de março, no Rio Poti Hotel, em São Luís. A gente está conversando com o Edilson Lira, que faz parte do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Maranhão, está à frente desse evento. Para se inscrever e para acompanhar a programação toda, Edilson, como é que faz? Olha só, nós temos um site do evento, que é o www.leadersummitma.com.br. Lá você encontra a programação, o currículo de cada um dos palestrantes, o horário. O evento acontece nos 2 dias, de 14 às 19, né, lá no Rio Poti. As pessoas podem fazer inscrição pelo site, né, como eu falei aqui, e também pode buscar informação pelo número, que é o WhatsApp, que eu vou repetir aqui, 989-8880-1402. E o evento é para o Maranhão inteiro. Vou repetir, 989-8880-1402. Então você que é um diretor, um CEO de empresa, faça uma caravana, traga os seus colaboradores, não importa se você é de Bacabal, Santo Inês, Caxias, de Balsa. E a gente tem palestras, né, para vários segmentos. Então a gente tem falando sobre agronegócio, sobre essa questão da geopolítica ambiental, sobre o desafio da liderança no contexto contemporâneo que a gente vive. Tem cases de empresas que são sucesso. Vai ter uma palestra show com o Rafael Cortez, né, que vai falar, é muito bacana a palestra dele. Então, assim, é uma programação rica, né, para todos os líderes de todos os segmentos, né, podem participar. E o objetivo, a gente fala muito lá na Foco Consultoria, né, que a gente tem um slogan que é assim, desenvolvendo pessoas, transformando organizações. Então, nós acreditamos, isso é um propósito nosso, que quando você desenvolve as pessoas, você capacita as pessoas, automaticamente a organização é beneficiada, né? Até porque
CNPJ é algo frio, né? A organização é parede, tal, mas quem dá vida à organização são as pessoas, né? Então, quando você tem um time engajado, qualificado, né, comprometido, engajado, que gera a melhor experiência do cliente, né, do seu cliente no serviço que você presta, é isso que faz a empresa ir para frente, né? E gera resultado, porque, gente, empresa tem que gerar resultado e resultado perene, sustentável, né? Então, esse é o desafio. Então, assim, por mais que as pessoas pensem, empresa não tem coração, empresa não pensa nas pessoas, pensam sim, né? Só que para que a empresa pensa tanto nas pessoas que ela entende que tem que gerar resultado, até para ela manter as pessoas, contratar novas pessoas e fazer a organização crescer, não tem para onde correr. Então, as pessoas precisam entender isso. Edilson, eu acredito que esse evento também vai tratar sobre temas atuais, né? A gente está conversando sobre isso, a gente já falou muito. E eu vou trazer aqui um exemplo, e acho que isso pode também ser tratado. E de antemão, já queria também saber a sua opinião. Existe uma discussão muito forte hoje em dia a respeito da mudança de escala de trabalho. Meu Deus. É um tema polêmico, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o mundo empresarial. Exato. Afinal de contas, é uma mudança que eu considero, assim, drástica. Uma mudança que vai impactar muito. Isso sem fazer nenhum juízo de valor. Se vai ser boa, se vai ser ruim. Mas é um assunto que vai certamente impactar muita coisa. Diante do que temos hoje em dia, diante do cenário atual do trabalho, qual que seria a sua visão, Edilson, sobre uma mudança nessa escala? Veja só. Eu vou dar a minha opinião. Sim. Como CEO da Foco Consultancy. Não estou... a BRH, o sistema BRH Brasil não tem uma opinião formada, não estou representando a BRH Brasil nesse posicionamento. Veja só. Eu estou falando como CEO da Foco, como um cara de 30 anos do mercado, essa coisa toda. Isso é muito complexo, certo? Isso vai trazer muitos problemas, vai fechar muitas empresas, porque depende muito do tipo de atividade, né? Então, é como se você tivesse, sei lá, para cada, eu acredito, praticamente como se para cada 2 funcionários que você tem que contratar um terceiro. Imagine o cara que tem uma pequena farmácia, né? Então, que abre de domingo a domingo. Aqueles pontos de trabalho mais locais. Exatamente. Um hospital, um supermercado, essas atividades. Porque, assim, a maioria, quem está no serviço público, a maioria que trabalha em áreas administrativas e não geralmente operacionais de indústria, né? Geralmente, não, esse pessoal mais administrativo e não operacional, geralmente só trabalha até a sexta-feira, alguns até o sábado, aquela coisa toda. Então, não estão nesse contexto da escala. Eu sou favorável ao seguinte, eu acho que quem quiser trabalhar 6x1, trabalha e ganha mais. Quem quiser trabalhar 4x1, trabalha menos e ganha menos. Agora, eu acho que não é justo, né? Se for para pagar o salário por hora trabalhada, eu concordo. Entendeu? Então, assim, a pessoa, eu não quero... Entendeu? Então, nesse caso, agora... se for para manter a remuneração atual com essa diminuição, isso vai gerar sérios problemas. Então, não adianta a gente vir aqui com demagogia, porque, às vezes, pessoal, o pessoal não entende o desafio do empresário de manter uma empresa. Claro. As pessoas não têm noção. Porque, acha que empresário é aquele cara super rico e malvado, e outra escraviza coisa, as pessoas. Para vocês terem uma ideia, gente, o emprego no Brasil é muito caro. Certo? O Brasil é um dos países que tem a maior taxa, né? Então, assim, você vê alguns países, por exemplo, Estados Unidos, tem uma média de 9% de encargos sobre a remuneração. O Brasil é outra realidade. Então, às vezes, a pessoa ganha um salário mínimo, aí ele ganha, sei lá, um salário mínimo, quando tira os encargos, ele ganha 1.200 alguma coisa. Só que ele não sabe que, praticamente... em torno de 54% sobre aquela remuneração é o que o empregador paga de encargos sociais e para o governo, que na verdade isso não vai para o colaborador, tem todo um contexto, né? Então, às vezes, ele paga aquele valor para o colaborador,
Mas tem todo um encarecimento. Por exemplo, hoje basicamente é uma média de 35% direto todo mês, só INSS, FGTS, sobre a folha de pagamento. Então, às vezes, as pessoas não têm essas informações. Então, hoje, uma empresa comercial, do modo geral, ela tem em torno de 54% de encargos sobre a folha de pagamento. Não é sobre aquilo que ela está pagando para um empregado, é de encargos e aquela coisa toda. E o empresariado paga isso e não consegue enxergar lá na ponta, através desses encargos que ele banca a sociedade do modo geral, não consegue enxergar. Quer dizer, uma empresa hoje bem conceituada, embora ela pague INSS, pague essa coisa toda, mas ela sabe que o colaborador dela vai sofrer numa UPA, vai sofrer no hospital. Além disso, ela ainda tem, esses 54 que eu estou falando, não estou levando em consideração plano de saúde, que a empresa paga, nada disso. Ela ainda tem que contratar um plano de saúde à parte para dar uma vida melhor ao colaborador. Então, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar isso e entender isso. Agora, é complexo e eu sei que algumas atividades terão sérios problemas em se adaptar para isso. É por isso que é importante, né, ouvir todos os segmentos. Não adianta fazer uma discussão rasa, só pela emoção, né? Quem não queria uma mudança, é claro, numa escala de trabalho? Você trabalhar 6 dias e só folgar 1. Pela lógica, é uma escala bastante exaustiva, né? Mas é preciso ver também os impactos disso. Por isso que a gente defende, é claro, que o segmento empresarial seja ouvido, né? Que todas as opiniões sejam contempladas, porque é um assunto que, é claro, tá dentro daquilo que o projeto, né? A palestra vai se propor, né? Desafios do amanhã. Gestão do amanhã. Da manhã. Né? Desafio de liderança em tempos difíceis. Então, são tempos difíceis, né? Mesmo. A gente sabe que muitas vezes há muito oportunismo político dessas questões, claro. Né? Muita gente que do próprio Congresso, né? Que fala sobre isso e aparece lá, não vou nem falar, e aparece 2 dias dando em cada sessão. Então tem muito dessas questões, né? É complexo. Então, assim, é muito difícil, assim, por isso que eu não me posiciono em relação eu me posiciono em relação àquilo que eu acredito. Mas eu sei que para alguns setores é muito difícil. Sim. Setor de farmácia, serviço é complicado. 4h41. Hora de convidar, então, os nossos ouvintes, Edilson, para prestigiar o Leader Summit Maranhão 2025, nos dias 19 e 20 de março, no Rio Poti Hotel, aqui em São Luís. Eu faço um chamamento para todo o empresariado do Maranhão, de todas as cidades, né? Venham, participe do Leader Summit, que com certeza vai agregar valor para o seu negócio, para a sua empresa, para os seus gestores, né? Para a sua liderança. O nosso objetivo é contribuir, né, agregando valor e trazendo conhecimento através desses grandes nomes, né, que são pessoas que têm repertório, né, que têm história e que, na verdade, têm resultado para mostrar. Né? Então, o nosso objetivo é esse. Então, eu conclamo aí o empresariado, você que é empreendedor, traga seu gerente, traga seu diretor, traga todo mundo, faça uma caravana e venha participar. Leader Summit, 19 e 20 de março, no Rio Poti Hotel. Tema Gestão do Amanhã, certo? É só você entrar lá no site www.leadersummitma.com.br e o número de informação é 98 98880 1402. Fala com a gente. Se quiser fazer um pacote para trazer uma quantidade grande de colaboradores, fala com a gente e a gente resolve. E o nosso objetivo é realmente... já está até... não é esse aí não, viu? É esse aqui não. Né? Não. Já está até abrindo aqui. Leaders. Esse daí. Aqui, certo. Tá aí na tela para você que está acompanhando pelo YouTube, palestrante, e também tudo pelo bacana, nosso aplicativo. Tá aí, pode botar até lá o link, né, para eles verem e tal. Então, assim, altamente palestrantes renomados, Alder Rebelo, Antônio Cabreira, Marcelo Nóbrega, nosso Eugênio Mussac, vai ter uma palestra sobre finanças, cenário econômico aí com o diretor aí de uma corretora ligada ao pessoal do BTG, sei lá. Então, assim, é um evento realmente que tem opções, que tem conteúdo, né, para todo mundo. A palestra do Rafael, deixa eu ver aqui, eu acho que pode baixar. O Rafael vai falar sobre... Rafael vai falar sobre o título do livro dele. Né? Então, assim, o Rafael é fantástico.
Tal. Então, tá aí tudo bacana, já colocado. E aí eu convido todo mundo, convido vocês, não sei se vocês conseguem, né? Vocês estão toda tarde aqui, como é que é? Olha, esse é um evento muito importante aí, se tivermos tempo, viu? Acho que vai ser de fundamental importância a gente comparecer. dá até para fazer umas entrevistas lá. Entrevistar uns palestrantes lá, mas o evento tá bem bacana e primeiro eu quero agradecer e também agradecer, né, os parceiros. O Grupo Mirante é um parceiro nosso, né? O Marcos aí sempre tem uma preocupação em realmente contribuir, promover eventos que realmente tragam desenvolvimento e melhoria para o nosso estado. Quero agradecer também o Sebrae, que é o nosso parceiro, o Sebrae, o INAED, Fundação Dom Cabral, a BRH, todos esses são parceiros institucionais, a FGV. Então, essa galera toda aí tá junto com a gente, os nossos patrocinadores Volos e Compasso, Icatu. Esse pessoal a gente tem que falar, sabe por quê? Porque é muito importante. Vocês não sabem a luta que é para organizar um evento desse, do nível desse. Então, assim, esses parceiros, esses patrocinadores nos ajudam e tornam o evento possível.